Quarto ponto, o jejum. O jejum também é bíblico, né? Tem um poder espiritual fortíssimo, né? Até de expulsar demônios, né? Nós sabemos ali que Jesus Cristo nos orientou na Bíblia que alguns tipos de demônios só com jejum e oração. O que temos a falar em relação ao jejum? Primeiro ponto é que se faça um jejum responsável, né? E para isso a Santa Igreja tem uma orientação relativa a isso, uma orientação muito clara e muito prudente, né? Existem pessoas que não precisam fazer o jejum, certo? Porque existe as idades, os quais a igreja orienta que não se faça o jejum, que são os idosos, as crianças, enfim. Nós precisamos fazer esse jejum responsável conforme a orientação da Santa Igreja. Existem pessoas também que elas não podem fazer jejum porque elas já têm algumas doenças ou enfim, algumas situações ali de saúde que fazem com que ela já tenha uma restrição alimentar às vezes, ou que ela já tenha uma saúde fragilizada. Estes também não devem fazer jejum, né? Jejum alimentar, certo? Fora então as pessoas que não podem fazer jejum, as pessoas que estão na idade que a igreja autoriza e que tem uma saúde boa, esta se orienta que se faça jejum, né, para este tempo especialmente. Lembrem que vão intensificar as situações, nós vamos precisar buscar bastante poder espiritual, então se intensificar essas questões, esses atos espirituais, esses atos de fé. É importante que se faça, a igreja pede que quem pode faça todas as sextas-feiras, né? Ou então substitua por um ato de misericórdia. Eu vou falar isso depois na questão quando eu for falar da penitência. Enfim, é importante, é um poder que Jesus Cristo nos deixou, né? Uma arma espiritual, certo? E para isso nós precisamos confiar em Jesus. Quem não pode fazer porque tem uma restrição de idade ou tem uma restrição alimentar, que se faça a oferta desse sacrifício, né? A pessoa já tem uma restrição alimentar, tem uma fragilidade na saúde, oferece. Este é um sacrifício que já está sendo feito diariamente, né? Oferece, ó Jesus, eu ofereço este sacrifício de ter essa fragilidade na saúde, de ter essa doença, de ter essa restrição pela conversão dos pecadores, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, pelas intenções do Santo Padre, enfim, oferece esse sacrifício em substituição deste jejum, certo? Existem também esses jejuns alternativos, digamos assim. Quem não pode fazer porque tem uma restrição de idade ou tem uma restrição alimentar, além da questão do ato de misericórdia que eu vou falar no ponto da penitência, existem outros jejuns que podem ser feitos, né? Por exemplo, eu posso fazer um jejum de uma coisa que eu goste muito e que não faz falta no meu organismo. Por exemplo, doce, né? Ou, enfim, coisas que são um sacrifício para mim. O que é mais difícil de me tirar, de eu ficar sem? Vejam que não prejudica a saúde, tá? Então é importante até muitas vezes ver com um médico, né? Que ele autorize que a pessoa faça jejum ou não. É importante, o médico tem uma autoridade dada por Deus, né? E também é bíblico. Por exemplo, o que é mais sacrificante de fazer para uma pessoa? Pode fazer jejum de palavras. Algumas pessoas não conseguem ficar em silêncio. E a Bíblia nos diz que nas muitas palavras não faltam pecados. Se comprometer a ser mais silenciosa um dia, nas sextas-feiras, que são os dias de jejum, né? Pode ser um ato de jejum. Pessoa que não consegue ficar sem murmurar, então, coloca isso como um jejum, não vão murmurar, se compromete a fazer esse ato, né? E vejam, isto é um sacrifício agradável a Deus, porque
porque nós começamos a dizer para o nosso corpo que nós temos controle sobre ele, né? E isso nos auxilia a não cair em pecados. Por quê? Porque nós começamos a dizer para o nosso corpo, olha, eu me comprometo a não murmurar hoje. E aí eu vou lá e cumpro, né? Eu vou criando um hábito de conseguir não pecar, né? Eu vou educando o meu corpo a me obedecer. Então, quando eu disser que eu não vou pecar determinado pecado, eu vou ter mais facilidade de conseguir cumprir, né, com este compromisso, porque eu tenho feito jejuns, né, que estão me auxiliando neste sentido de controlar meu corpo, os meus desejos e os meus hábitos.